Fala rapaziada, tô aqui hoje para gravar uma aulinha de eletromagnetismo para vocês, focado no vestibular da UNB, né, em algumas especificidades, vou dar alguns insights legais que podem vir a cair em itens do Sebrasp. E essa aula vai ser muito bacana, eu vou dividir ela em 4 partes, como eu vou mostrar para vocês aqui no meu tablet daqui a pouco. E desejo a todos uma boa aula, espero que consigam tirar muito proveito e consigam aprender bastante. Por enquanto estou tendo que usar meu headset porque eu estava usando AirPods antes, mas não sei por que bugou aqui no software de captura e aí eu não consigo mais usar o AirPods, vou ter que usar o meu headset quando eu era gamer e tal, quando eu jogava videogame. Por enquanto eu não compro um microfone decente. Então, bora lá. Primeira coisa, a gente tem aqui que distinguir o conhecimento do eletromagnetismo por inteiro. A primeira aula, que seria essa primeira parte, vai ser só de magnetismo, então vou introduzir um pouco dos conceitos, o ímã, atração, repulsão, magnetismo terrestre, tudo isso. Eletromagnetismo depois, então como que a corrente elétrica pode gerar um campo magnético, ou como que um campo magnético pode gerar uma corrente elétrica, força magnética aplicada tanto em cargas quanto em condutores. Então como é que representa, como é que acontece ali essa força magnética que vai ser exercida em uma carga ali que vai estar imersa numa região de campo, ou um condutor que vai estar imerso numa região de campo. Por último, em indução eletromagnética, que é justamente a variação do campo magnético ou a variação de corrente que vai gerar um campo magnético. Então, melhor dizendo, a variação de campo que vai gerar uma corrente ou a variação de corrente que vai gerar um campo. É isso que a gente estuda na última parte. Tranquilo? Então, bora lá. A primeira parte da aula aqui vai ser de magnetismo, né? A parte inicial. E vamos começar então. A gente tem a introdução, que é o quê? Eu quero que vocês entendam alguns conceitos aqui para a gente poder ir abordando ao longo da aula. Para começar, o que é uma bússola, rapaziada? Bússola nada mais é do que um ímã. Vocês vão entender também o que é um ímã já já. Um ímã nada mais é, quer dizer, uma bússola nada mais é do que um ímã. Então, como um ímã tem polo sul e polo norte, uma bússola aqui, isso aqui é uma bússola representada, tem um polo sul e um polo norte. Aqui tem uma bússola real aqui que eu botei e tem aqui apontando para sempre o norte. Uma bússola aponta sempre para o norte. Essa parte vermelhinha mais pintada é sempre o norte da bússola. Então aqui, justamente, a parte pintada da bússola é o norte. Então aqui tem norte magnético. Perfeito? Então, beleza. E o que é norte e sul magnético? Tanto de um ímã quanto de uma bússola, que nada mais é do que também um ímã. O norte e o sul nada mais são do que pontos de vista vetoriais. Então, se eu estou vendo um vetor vindo até mim, eu estou vendo o norte desse vetor. Se eu estou vendo a bunda do vetor, então eu estou vendo ele indo para ele indo para a tela, por exemplo, eu estou olhando aqui as costas dele, eu estou olhando o sul desse próprio vetor. Quando a gente está falando de ímãs, a gente tem que ter esse discernimento, por quê? Por exemplo, eu tenho um ímã aqui com o polo norte e o polo sul. O polo norte vai ser de onde vai sair as linhas de campo. Como eu falei para vocês, se eu tivesse um observador aqui, eu estaria vendo o vetor de saída, eu estaria vendo exatamente o norte. Isso aqui, se você não percebeu, é um olho. Entenderam? E se você coloca, por exemplo, um olho aqui, eu estou vendo a bunda, eu estou vendo a bunda do vetor, porque ele está entrando aqui. Então eu estou vendo justamente o polo sul. Isso que significa polo sul e polo norte, são apenas pontos de vista vetoriais. No caso, vetoriais do vetor, que é aqui as linhas de campo magnético, que vão ser um conceito que pode ficar meio vago aqui nesse primeiro momento, mas que vocês vão entender ao longo dessa aula, tudo bem? Então, conceitos iniciais, uma bússola nada mais é do que um ímã, isso é importante saber, e de que norte e sul apenas são pontos de vistas vetoriais de esse vetor, que no caso aqui é o campo magnético. Então, o vetor campo magnético pode estar olhando para frente dele ou para trás dele. E aí significa isso de ver o norte ou o sul. Em um ímã, o vetor vai sempre sair do norte e ir para o sul. Então, você pode ver aqui que as setinhas estão apontando sempre do norte para o sul, sempre do norte para o sul. Top. Segunda parte aqui, sobre a origem dos ímãs. Você pode ficar se perguntando, de onde vem esse nome? Magnetismo. Vem desse minério aqui, que é a magnetita, que nada mais é do que um óxido de ferro ali, o Fe3O4. Então, nada mais é do que um óxido de ferro ali que tem propriedades magnéticas. Foi o primeiro minério ali que os seres humanos perceberam ali que tinha propriedades magnéticas. Tem uma história de, se não me engano, acho que é um pastor que estava ali caminhando sobre algumas pedras que ele não conhecia e o cajado dele, que tinha um pedaço de metal, foi atraído por essas pedras. Só que essas pedras nada mais eram do que esse minério chamado magnetita. Então, ali foi esse fenômeno ali, nada mais era do que uma atração entre dois ímãs, né? Tinha o ferro do cajado do pastor e a pedra que era um material ferromagnético. Então, beleza. Aqui eu tenho a origem dos ímãs, né? Ímãs naturais são aqueles elementos que têm, aquelas estruturas que têm os elementos ferro, níquel e cobalto. Vocês vão entender já por quê.
e os ímãs artificiais, que tiveram um campo magnético induzido. Vocês também vão entender perfeitamente como que a gente consegue fazer isso. Então, de onde vem esse campo magnético gerado por ímãs? De onde vem esse campo magnético induzido? Vem justamente do que está aqui em letras grandes, que é o movimento de cargas elétricas. Pessoal, para a gente ter campo magnético, a gente tem que ter movimentação de cargas elétricas. Então, por exemplo, um elétron, enquanto um elétron gira, ele vai ter ali uma geração de campo magnético. Você sabe que quando você estuda lá modelos atômicos, o modelo mais atual é aquele que a gente tem os orbitais. Então, num orbital, a gente vai ter, por exemplo, um elétron girando num sentido e outro elétron girando em outro sentido. Sempre dois por orbital. Então, o que acontece? Se eu tenho dois elétrons girando em sentidos opostos, um gera um campo magnético em um sentido, o outro vai gerar no sentido 100% oposto e eles vão se anular. Então, não tem campo magnético não tem campo magnético quando eu tenho dois elétrons girando em sentidos opostos, um em relação ao outro. Quando eu tenho, por exemplo, um orbital que só tem um elétron, não tem o outro para anular o campo magnético gerado por esse elétron. E aí sim eu vou ter um campo magnético resultante que é diferente de zero. É exatamente por isso que quando eu tenho aqui esses elementos, então o ferro, o níquel, o cobalto, são metais ali na tabela periódica que têm elétrons desemparelhados, têm elétrons em seus orbitais que vão girar ali sem ter outro para poder anular esse movimento. E é isso que torna esses elementos serem ímãs naturais. Porque eles têm espaço para um elétron ficar se movimentando, movimentação de uma carga elétrica, um elétron, e ali conseguir gerar um campo magnético. Aí você vai se perguntar, por que, que um ímã atrai ou repele alguma coisa? Por que, que um pedaço de metal tem essas propriedades? Eu te explico exatamente agora, que é o que a gente vai ver. Por dentro de um ímã, o que, que tem dentro de um ímã? Deixa eu puxar minha câmera para cá, para não atrapalhar vocês a verem. Perfeito. Por dentro de um ímã, como eu falei para vocês, um elétron fazendo esse movimento, ele girando em torno do próprio eixo, vai ter um vetor chamado de domínio magnético, que nada mais é do que o próprio campo magnético gerado por esse elétron microscopicamente. Então, cada seta aqui significa que tem um elétron se movimentando, gerando ali um campo magnético em determinado sentido. Só que está extremamente desemparelhado, está desalinhado. Você pode ver que tem um apontando para a esquerda, para outro para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, na diagonal, de diferentes formas. Eles estão 100% desalinhados. O que estão desalinhados? Os domínios magnéticos dessa barra de ferro, isso aqui nada mais é do que uma barra de ferro vista por dentro, estão desalinhados. Então os elétrons estão girando de forma aleatória. Quando eu aproximo aqui um ímã, então eu adicionei aqui, cara, isso aqui é um ímã. Eu estou magnetizando essa barra de ferro, porque eu aproximei um ímã da barra de ferro. O que acontece? Eu vou ter um campo magnético resultante, porque o campo magnético gerado por esse ímã, que está sempre saindo do polo norte, chegando no polo sul, vai estar magnetizando os domínios magnéticos dessa barra de ferro. Então, ele vai alinhar os domínios magnéticos dessa barra de ferro. Você pode ver que quando eu aproximo o norte aponta para cá. Então, eu tenho os domínios magnéticos sendo aqui alinhados e, portanto, mesmo eu tendo alguns no sentido contrário ainda, alguns elétrons desemparelhados, o campo resultante é da esquerda para a direita. Então, se eu botar um ímã perto de uma barra de ferro, eu vou tornar aquela barra de ferro um ímã temporário. Então, aqui seria o meu polo norte desse ímã temporário e aqui o polo sul. Por quê? A ponta da setinha está para cá, então a cabeça do vetor, vamos dizer assim, é para cá e a bundinha é para cá. Perfeito? Isso fez sentido? Então, recapitulando, esses domínios magnéticos nada mais são do que uma representação vetorial do campo magnético gerado pelo movimento dos elétrons. Eu vou ter vários elétrons, só que eles estão desorganizados. Quando eu aproximo um ímã, eu consigo organizar e alinhar eles em um único sentido, tornando aquela barra de ferro um ímã temporário. Top demais. Vamos aqui para esse princípio extremamente importante, cai um monte de prova, cara. E são itens fáceis, são questões fáceis. Que é o quê? O princípio da inseparabilidade dos polos de um ímã. O que significa isso? Sempre que eu tenho um ímã e eu cortar ele no meio, eu vou gerar dois ímãs com, de novo, dois polos. Então, eu tenho um ímã com polo norte e polo sul. Vou cortar esse ímã na metade, vou agora ter um ímã com norte e sul, outro ímã com norte e sul. Muito comum ele desenhar aqui um ímã para você. Falar, vou cortar o ímã bem aqui. Eu vou ter um ímã só com o polo norte? Lógico que não. Isso não acontece, porque justamente por conta desse princípio das inseparabilidades. Deixa eu ver se dá para ver. Pronto, deu um zoomzinho.
Você tem que entender que quando você tem um ímã, você sempre que quebrar esse ímã, você vai ter esse princípio da inseparabilidade dos polos. Então, nesse caso, se eu quebrasse o ímã bem aqui, o norte ficaria aqui e o sul aqui. Porque, microscopicamente, os domínios estão assim. Então, se eu quebrar, eu vou ter domínios assim. Vou, por exemplo, aqui. Aqui, continua, aqui seria o norte desse ímã, aqui o sul desse ímã. Entenderam? Que é exatamente isso que eu desenhei para vocês. Essa situação aqui é exatamente a mesma situação dos dois lados. Um ímã e um ímã visto microscopicamente, os campos vetoriais microscópicos gerados por cada um dos elétrons. Se eu quebrar esse ímã dessa maneira, eu vou ter dois ímãs menores com norte e sul, Justamente por quê? Porque os domínios magnéticos estão resultantes para cá. Mesmo que eu corte esse ímã no meio. Então, vou ter um polo norte aqui, um polo sul, um polo norte aqui, um polo sul aqui. Entenderam? Isso é importante, porque às vezes o item vai cobrar exatamente isso. Quebrei um ímã no meio. O que vai acontecer? Cara, um negócio legal que pode vir a cair na UNB, se você cortar o ímã longitudinal, se você cortar ele assim, o que vai acontecer? Eu vou ter dois ímãs de novo. Só que, como os domínios magnéticos estavam assim, eu vou ter dois assim, norte, sul, sul e norte. É isso que acontece, perfeito? Tranquilo, mas esse é um tipo de corte que eu nunca vi acontecer em vestibular, na verdade. Mas se cair, vocês agora sabem como é que funciona. Top. Vamos agora para o quinto tópico da aula, que é o quê? Deixa eu puxar a minha tela para cá. A questão da repulsão e da atração de um ímã. Então, primeiro ponto, vocês têm que entender que a força magnética é uma força de campo. O que significa ser uma força de campo? Aquela força, perdão, que age à distância. Então tá aqui, é uma força de campo, age à distância. Vai se perguntar, pode me dar um exemplo de outra força de campo? Claro, força elétrica é considerada uma força de campo. Por quê? Você não precisa que as cargas elétricas estejam em contato para que a força de atração ou repulsão delas aconteça. Você viu na eletrostática, por exemplo, uma carga positiva atrai uma carga negativa. Uma carga negativa repele. Aqui é muito similar. É uma força de campo porque age à distância, mas, mais do que isso, é muito similar por conta disso. Os opostos vão se atrair. Então, por exemplo, eu tenho o sul aqui, ó. Esse exemplo está aqui, ó. O sul com o norte, a atração. É isso que vai acontecer. Os iguais se repelem. Então, norte com norte, sul com sul. Esses exemplos fazem referência a essa frase. Que norte com norte vai repelir, sul com sul vai repelir. Top. Chegamos aqui nessa última parte aqui. Eu tenho uma barra de ferro aproximando de um ímã, que o norte está aparecendo. Está mais próximo, né? E eu tenho de novo uma barra de ferro se aproximando, só que o sul está mais próximo. Por que isso acontece? E o que está acontecendo na verdade? Sempre que eu aproximar uma barra de ferro de níquel ou de cobalto de um ímã, vai acontecer atração. Sempre atração. Por quê? Os domínios magnéticos da barra de ferro se alinham. Então, se eu aproximo um ímã de uma barra de ferro, essa barra de ferro vai se tornar um ímã e um ímã que vai se alinhar dessa maneira. Você está vendo o norte e o sul, então os domínios magnéticos estão para cá. Se eu aproximo esse ímã dessa barra de ferro, os domínios magnéticos vão se alinhar para cá. Como eu estou olhando a bundinha desse vetor, aqui é o sul desse novo ímã chamado barra de ferro, e aqui é o norte, então a ponta do vetor. Como se fosse essa caneta, aqui é o polo norte, aqui é o polo sul, porque o vetor aponta da esquerda para a direita, tudo bem? Então sempre acontece repulsão. No caso de baixo, a gente tem aqui o polo sul. Os domínios magnéticos desse ímã estão apontando para cá. Se eu aproximo do ferro, vai acontecer a mesma coisa. Eles vão começar a se alinhar para cá. E aqui eu vou ter o norte e o sul. Então o norte vai atrair o sul. Aqui era a mesma coisa. O ímã temporário, que é a barra de ferro, vai ser sul e norte. Por isso acontece essa atração, tudo bem? Top! Fechamos aqui essa parte aqui, cai bastante questão sobre isso no vestibular. E vamos agora para o sexto ponto da aula, que é o quê? Campo magnético. Então, rapaziada, aqui sobre a parte de campo magnético, vamos embora. Aqui, dois desenhos para começar essa parte aqui, que é o quê? Um ímã já, como vocês sabem, que sempre as linhas de campo vão sair ali do polo norte, apontando sempre para o polo sul. Entrando no polo sul, saindo do polo norte. Bem tranquilo. Aqui a gente tem um exemplo muito clássico, que é o quê? É um ímã com polo sul e polo norte, com limalha de ferro ao redor. O que é essa limalha de ferro? É pó de ferro. Nada mais é do que o pó de ferro se alinhando justamente com essas linhas teóricas que a gente consegue desenhar aqui, mas normalmente fica meio vago. Ai, o que é isso? É literalmente, se você jogar pó de ferro, esse pó de ferro vai ficar alinhado da mesma maneira como na teoria.
Então isso é muito bacana. Sempre as linhas saindo aqui do norte, chegando no sul. Uma parada muito importante. Dentro do ímã, como as linhas são fechadas, eu vou falar isso para vocês, elas saem do norte e vão para o sul, só que dentro do ímã elas vão do sul para o norte. Então, dentro do ímã, vai do sul para o norte. É a única exceção. A UNB pode cobrar isso. Falar, cara, as linhas de indução de um campo magnético vão sempre do norte para o sul? 99% dos casos, sim. Dentro de um ímã, não. Beleza? Mas é um grande detalhe. Vamos lá, uma partezinha um pouco mais conceitual. Tá aqui. Conceito. O que é o conceito de campo magnético? É a região do espaço ao redor de um ímã onde... Cadê? Pode existir uma força magnética. Beleza, vamos lá. Quando você estudou eletrostática, você tinha o seguinte. Você tinha que a região de campo elétrico era uma região do espaço onde pode existir uma força elétrica. Então, eu tenho uma carga, essa carga vai ter um campo uma carga vai ter um campo elétrico ao redor dela. Se eu coloco outra carga nessa região de campo elétrico, aí sim eu tenho força. Não tem força se eu só tenho um desses componentes. Se eu tenho dois, força. Se eu tenho um, apenas uma região no espaço que tem campo. Então, uma região de campo nada mais é do que uma região onde pode ter uma força se eu adicionar outro componente. Vou explicar com outra analogia. Campo magnético não, campo gravitacional. Eu tenho a Terra, beleza. Para eu ter gravidade, eu preciso de dois corpos. Eu preciso de um ser humano, por exemplo, sofrendo a ação da gravidade na superfície da Terra. Se eu tenho só a Terra, não tem força, só tem campo gravitacional. Então, eu tenho a Terra, eu tenho um campo gravitacional, a região ao redor desse corpo. Se eu tenho outro planeta aqui, por exemplo, aí eu tenho força. Porque aí, esse outro planeta vai estar no raio de atuação do campo terrestre. Então, aí vai originar força. Exatamente isso que acontece. Vamos lá. Eu tenho um ímã. Se eu tenho um ímã, eu tenho linhas de campo magnético saindo do norte e indo para o sul. Só que eu não tenho força nenhuma. Por que eu não tenho força? Porque eu só tenho um componente. Se eu tivesse outro ímã, aí sim haveria força. Porque esse segundo ímã está imerso na região de campo desse primeiro. E aí sim ocorre a força. É isso que esse conceito significa. Uma região do espaço ao redor de um ímã onde pode existir uma força magnética. Isso é muito importante. Pronto, sobre as linhas de indução magnética. O que são linhas de indução magnética? E aí, Mari? Continuando aqui, tive que falar aqui com a minha mãe rapidamente. Então, sobre as linhas de indução magnética. O que são linhas de indução magnética? O que é isso? Linha de indução magnética nada mais são do que essas linhas aqui que eu tracejo e falo para vocês que é saindo do norte para o sul, são as linhas de campo, que a gente pode chamar tanto linhas de indução magnética, como linhas de campo magnético ou linhas de força. Então, são três sinônimos. Se você vem unir linha de campo, linha de força ou linha de indução magnética, são essas linhas aqui que eu estou falando para você. Top. Sobre essas linhas, tem algumas características que a gente precisa saber. Primeira, são fechadas, que saem do polo norte e chegam ao polo sul de um ímã. Com aquele adendo que eu falei para vocês, que dentro de um ímã vai do sul para o norte. Beleza. O que quer dizer que elas são fechadas? Elas começam no norte e não terminam no sul. Elas continuam dentro do ímã. Então elas são um ciclo. Entenderam? É isso que significa ela ser fechada. Não nascem e não morrem. Então elas são contínuas, são um ciclo. Não tem começo nem fim. São contínuas, são fechadas. Nunca se cruzam. Então, eu já vi uma questão da FUVEST que falava exatamente sobre isso. Ele queria que você marcasse uma alternativa que representasse ali as linhas de campo magnético, só que uma das alternativas estava tudo certo, mas tinha o cruzamento de duas linhas de campo. Está errado justamente por conta disso. Elas nunca vão se cruzar. Representam geometricamente onde atua o campo magnético. É justamente o que eu estava falando. O campo magnético é uma região do espaço onde pode vir a acontecer a força magnética. Então, é o espaço geométrico onde atua o campo magnético. Top! Sua concentração simboliza a intensidade do campo. Por quê? Vamos lá, pessoal. Onde vocês acham que o campo é mais forte? Aqui ou aqui? Aqui, pessoal. Por quê? Aqui, peraí que eu acho que minha cabeça tampou. Então, de novo. O campo magnético é mais forte aqui ou aqui? No ponto A ou no ponto B? Obviamente, o B, na verdade o B, eu esqueci de comentar para vocês, vou até voltar aqui. B nada mais significa do que a letrinha de campo magnético, perfeito? Onde é maior? O B do ponto A ou o B do ponto B? O B do ponto A, pessoal. O B do ponto A é maior, porque a densidade de linhas é muito maior, mais próximo do ímã. Então, se eu colocar um
um ímã bem aqui, a força de atração é maior do que se tivesse aqui, por exemplo. Justamente por conta disso. Beleza? Então, sua concentração simboliza a intensidade do campo. Top. Agora, sobre o vetor de indução magnética. O módulo desse vetor depende da intensidade do próprio campo, calculado algebricamente. Vocês vão ver, para a gente calcular esse B, que é vetorial, que eu falei para vocês, a gente nunca vai precisar calcular esse B quando está tratando de ímãs. Isso não cai, você não precisa saber. Você precisa saber sim como a gente calcula esse B para condutores, que é uma aula à frente. São duas aulas, depois dessa aula ainda tem outra, para você chegar nessa parte. Mas então não vamos se preocupar com isso. E a gente também não precisa saber como calcula, porque a gente está trabalhando só com ímãs por enquanto. Beleza. A direção é tangente às linhas de indução do campo. O que significa dizer que ela é tangente? Aqui tem uma representação esquemática do que eu chamei aqui de vetor de indução magnética. O vetor de indução magnética é tangente à própria linha de indução. Então, aqui passa a linha e o vetor nesse ponto é tangente. Então, faz um ângulo aqui de 90 graus com uma reta normal. Perfeito? E o sentido? Exatamente o mesmo da linha de indução. Então, vamos lá. Para ficar ainda mais claro, eu vou pegar uma outra cor. Onde que aponta o vetor de indução magnética nesse ponto aqui, verdinho? Para cá. Se eu colocasse uma bússola, como a bússola aponta sempre para o norte e é atraída pelo sul, o que ia acontecer? Vamos supor que isso é uma bússola. Eu tenho o norte magnético de uma bússola, porque uma bússola é um ímã. O norte de um ímã é atraído pelo sul de um ímã, como a gente viu. Então, o norte da bússola vai apontar para o sul. Vai estar nesse sentido. Porque a linha está para cá e o sul está apontando para cá. Entenderam? Então a bússola apontaria nesse sentido. Top. Deixa eu apagar tudo isso. Aqui tem outro exemplo aqui que eu já deixei. Então, por exemplo, a bússola. Para onde é que a bússola aponta nesse ponto aqui? Aponta nesse sentido, como ela está aqui, exatamente desse jeito. Nesse ponto aqui, aponta para cá. Entenderam? Sempre no sentido da linha de campo. Se eu colocasse um ímã, a mesma coisa, porque uma bússola é um ímã. Beleza? Então, fechamos aqui essa parte. Tanto do vetor quanto do campo magnético. Vamos. Próxima parte aqui do campo resultante. O que é o campo resultante? Deixa eu puxar para cá. Não, fazer o seguinte, diminuir um pouco. Pronto, agora sim. O que significa o campo resultante? Pessoal, eu quero que vocês entendam que campo magnético, módulo, direção e sentido são componentes de uma grandeza vetorial. Como é uma grandeza vetorial, quando eu faço, por exemplo, uma soma, então, uma soma não pode ser uma soma algébrica, não pode ser 10 mais 5, não vai dar 15. Isso depende da direção e do sentido daquele vetor. Então, é uma soma vetorial. Você tem que estar com os conceitos de vetorial, os conceitos de vetores um pouco frescos aí na cabeça que você viu provavelmente no começo do ano. Mas eu vou dar uma relembrada aqui brevemente, que, por exemplo, uma situação, eu tenho um ímã 1, que tem a parte sul e o norte. Um ímã 2, tem a parte sul e a parte norte. Como o norte do ímã 1 está para cá, ele faz assim. Então, nesse ponto aqui, o vetor aponta para cá. O vetor campo magnético do meu ímã 1 vai apontar para cá nesse ponto. Justamente porque o meu norte está para cá. E como o meu sul está aqui, nesse ponto aqui vai apontar para cá. Entenderam? Percebem o porquê que ele aponta para cá? Então, vai apontar sempre atraído pelo sul e para dentro do sul e para fora do norte, perfeito? Então a gente tem dois vetores, campo magnético, resultantes ali de dois ímãs. Qual que é o vetor resultante, que eu chamei de BR, que é o campo, o B resultante? Vai ser uma soma vetorial, então a soma do B1, V2, só que não uma soma algébrica, uma soma vetorial. Nesse caso, a gente teria que usar ali a regra do polígono, que a gente teria que fazer um Pitágoras com esses dois campos. Por quê? Se você não lembra, talvez retomar umas aulinhas ali de soma vetorial, subtração vetorial, para conseguir entender 100% dessa aula. Top! Aqui eu fiz uma anotação. O norte da bússola aponta sempre no sentido do vetor de indução magnética resultante naquele ponto. Então, o norte da bússola, por exemplo, se eu colocasse uma bússola nesse pontinho aqui, para onde ia apontar a bússola? Sentido do campo resultante. Então, a bússola ficaria com o norte apontado para cá. Isso é muito importante. Beleza? Tranquilaço. Partiu, então.
Magnetismo terrestre também cai pra caramba. Vou botar minha carinha aqui, que não impacta muito na explicação. Beleza. Aqui, pessoal, a gente tem... Isso aqui é a Terra, planeta Terra. A Terra é um grande ímã. É um grande ímã. Temos aqui o Polo Norte, ok, o Polo Norte e o Polo Sul desse ímã. Então, todo ímã tem Polo Sul e tem Polo Norte. De onde saem as linhas de campo? Saem do Norte e vêm para o Sul. Saem do Norte e vêm para o Sul. Então, nesse sentido, beleza? Só que tem um problema. Quando a gente estava estudando a geografia do mundo, a gente determinou que uma coisa era norte. Então a gente chamou de norte geográfico, que a gente era mais da geografia. Quando a gente começou a estudar o magnetismo, a gente percebeu que era ao contrário. Então, por exemplo, o meu sul magnético é o meu norte geográfico. Gravem muito isso cai a rodo. O sul geográfico é o norte magnético e o norte geográfico é o sul magnético. Decorem, decorem, decorem. Mas vamos tá, por quê? Isso não faz o menor sentido, cara. Isso faz o maior sentido do mundo e é lindo. Por quê? Por exemplo, uma bússola. Eu tenho uma bússola. Eu sou um navegador ali das grandes navegações ali da época do ali 1500. Eu tô olhando para uma bússola. Para onde aponta a minha bússola? Para o norte. Que norte? Como assim norte? Norte geográfico. O norte do mapa. O norte geográfico. Beleza. Se eu tô nesse ponto aqui, para onde aponta a minha bússola? Para o norte, perfeito? Para o norte. Para o norte o quê? O norte geográfico. Então vou apontar para cá. Só que a bússola é um ímã. O ímã aponta o seu norte para o sul de outro ímã. Por quê? O norte atrai o sul. Então, o norte magnético de um ímã atrai o sul magnético de outro ímã. Como a bússola é um ímã que aponta norte geográfico e norte magnético, o norte magnético dessa bússola, que nada mais é do que essa parte, vai apontar para o sul do ímã, que é a grande Terra. Então, eu vou apontar para o sul, justamente. O norte de um ímã aponta para o sul de outro ímã, porque eles são atraídos um em relação ao outro. É por isso que isso faz muito sentido. É por isso que uma bússola aponta sempre para o norte geográfico, mas também para o sul magnético. Porque atraído pelo sul magnético é o norte da bússola, porque, de novo, a bússola é um ímã. Então, tudo isso começa a fazer sentido quando você percebe esse tipo de coisa. E aí, tem um detalhe, um único detalhezinho. Na verdade, dois detalhes que eu quero falar com você. Por que a Terra é um grande ímã? A gente tem o núcleo da Terra, que tem magma, movimentação de lava, literalmente. Nessa lava tem cargas elétricas se movimentando, de maneira que a Terra se comporta como um grande ímã, com norte e com sul. Pessoal, só que tem uma questão. Tem um delta, um alfa, entre oficialmente, que a gente chama de norte geográfico, e o sul magnético. Então, eles são aproximadamente na mesma região. Porém, existe uma declinação magnética, que é o nome que a gente dá para esse alfa, que vocês têm que estar sabendo. Então, às vezes, o item da UNB vai falar, cara, o sul magnético fica exatamente no norte geográfico. Errado, pode marcar errado sem ter medo, porque eles são aproximadamente no mesmo local. Mas há essa declinação magnética e por isso esse item seria errado. Não é exatamente no mesmo local, é aproximadamente na mesma região. Perfeito? Para finalizar, uma curiosidade. Auroras boreais e austrais. Você sabe que a aurora não é só no norte do mundo, tem no sul também. E diquinha para geografia, o que significa austral? É sinônimo de sul ou meridional. Se você não sabia, faz um flashcard sobre isso, super importante. Super importante não, um detalhe talvez. Boreal é sinônimo de norte ou de setentrional. Setentrional. Decorem. Pode cair em algum item, às vezes ele te pergunta isso, às vezes ele fala uma questão e você não sabe o que é. Mas é importante. Importante não, mas é legal saber. Beleza, então, tanto as auroras boreais e austrais, ou seja, as auroras que acontecem no norte do mundo e no sul do mundo, são, o que são? São partículas elétricas carregadas que interagem com o campo magnético terrestre e com os gases da atmosfera produzindo esse efeito visual no céu. Então, beleza, rapaziada, o que ele está falando para mim? Vocês vão ver mais pra frente que as cargas elétricas, isso tem relação com o próximo tópico, como se fosse uma curiosidade para te induzir a querer continuar a assistir a próxima aula.
cargas elétricas vão ser impactadas ao estarem imersas em regiões de campo magnético. Quando a gente tem o Sol expelindo cargas elétricas para a região próxima da Terra, onde tem o campo magnético terrestre, essas partículas vão ser defletidas, vão interagir com, como aqui diz, os gases da atmosfera e vão produzir esse efeito visual. Então tem tudo a ver aqui com o que a gente está estudando. O campo magnético terrestre vai sofrer algumas alterações, na verdade o campo vai se tornar o mesmo, vai ficar o mesmo, né? As partículas que vão ali interagir com esses gases e com o campo magnético, ali gerando esse efeito visual. Então, mais uma curiosidade para a gente poder finalizar a aula, que eu acabo essa primeira parte aqui de magnetismo. Então, agora a gente teria eletromag, força magnética e indução eletromagnética. Vou dar um spoiler aqui das outras aulas. Eletromagnetismo, tem um experimento... não vou falar nada não, vou só mostrar o desenho como tá bonito. Tem aula completa para vocês que eu pretendo dar andamento. A parte agora de força magnética, então, o módulo da força magnética, como que acontece, como é que é os movimentos possíveis, movimento helicoidal, cara, essa matéria é irada, eu sou suspeito para falar. E, enfim, tem uma última parte de indução eletromagnética, a gente fala aqui sobre a lei de Henry e tal, lei de Lenz. Temos aqui também o NB em foco, porque eu pretendo gravar aulas de resolução de exercícios com vocês. Esses aqui, por exemplo, já resolvi. Então, questões boas, questões da UNB que dá pra gente treinar muito essa matéria, que cai muito na UNB. Beleza, pessoal? Então eu finalizo com vocês essa parte aqui de magnetismo. Vou fazer uma breve, um resumo total aqui. Introdução. A bússola é um ímã e aponta sempre para o norte geográfico ou o sul de outro ímã. Então, se eu colocar uma bússola aqui, ela vai apontar para cá, para o sul desse outro ímã. Top! Norte-sul nada mais são do que pontos de vista vetoriais. Origem dos ímãs, a magnetita. Então, de onde vem o campo magnético gerado por ímãs? Movimento de cargas elétricas. Tem o movimento de carga elétrica, tem o campo magnético por volta. Ímãs naturais, ferro, níquel e cobalto, que têm elétrons desemparelhados em seus orbitais, que podem gerar ali campo magnético. Ímãs artificiais, que têm campo magnético induzido. Então, uma barra de ferro pode ter ali um campo magnético induzido quando eu aproximo um ímã. Top! Por dentro de um ímã, aquela questão ali dos domínios magnéticos, nada mais é do que os elétrons desemparelhados ali, aleatórios, se movimentando, gerando domínios magnéticos 100% sem padrão nenhum, numa barra de ferro, por exemplo. Quando eu aproximo um ímã, esses domínios magnéticos vão ali se organizar, vão ficar alinhados e vão gerar um campo magnético resultante. Princípio da inseparabilidade dos polos. Se eu quebrar um ímã no meio, eu não vou ter aqui, se eu quebrar ele no meio do norte, eu não vou ter um ímã chamado norte só. Eu vou ter norte-sul, norte-sul. Top! Por conta dessa questão dos domínios magnéticos. E atração e repulsão, que você já sabe, os opostos se atraem, os iguais repelem, e sempre que eu tiver ferro aproximando ou do norte ou do sul, vai ter atração. Campo magnético, conceitos triviais aqui que eu mostrei para vocês. Então, as linhas de campo são fechadas, nunca se cruzam e são geometricamente onde atua o campo magnético. Sua concentração simboliza a intensidade do campo. O vetor tem módulo, sentido e direção. Meu microfone parou, mas bora continuar. Sobre o vetor, então o módulo depende da intensidade do campo, a gente não precisa aprender a calcular ainda agora. A direção é tangente às linhas de indução e o sentido é o mesmo das linhas de indução. Então isso aqui é uma representação de todos esses três fatores que tem aqui. Top! Beleza. Campo resultante, lembrar que é uma grandeza vetorial, então a soma tem que ser vetorial. E o magnetismo terrestre, para a gente finalizar, que é justamente aquela questão de que sul magnético e norte geográfico estão aproximadamente no mesmo local e tem a declinação magnética e que a Terra é um grande ímã. Então, rapaziada, fico com vocês nessa aula, pretendo voltar com as próximas 3 para a gente poder fechar essa matériazinha de eletromag e agradeço muito a presença de vocês. Tamo junto, até a próxima.